Gostaria de falar um pouco hoje sobre Vitória. Não a Vitória que está aqui do meu lado, né, que veio aqui para nos ajudar a falar sobre uma vitória muito maior, que é a vitória das realizações que nós podemos trazer para as nossas vidas, né, Vitória? Porque muitas vezes, na vida, o que acontece? A gente acaba desejando conscientemente uma série de coisas, racionalmente, fazendo inclusive processos de coaching, onde nós sabemos o que é bom, listamos racionalmente tudo aquilo que a razão nos diz que nós devemos fazer. Mas na prática, muitas pessoas acabam voltando para os velhos padrões. Tem N possibilidades para isso, N causas para todas essas coisas. Mas uma delas que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que eu tenho observado muito ao longo de muitos anos trabalhando na área e tal, é justamente quando pessoas contam histórias sobre si mesmas e elas acreditam nas próprias histórias que elas contam. Isso é uma coisa muito importante da gente chamar a atenção, pois as histórias que nós contamos para nós mesmos fazem uma diferença muito grande. O que você acredita sobre você? Até onde você acredita que você é capaz de ir? Quais são seus limites? Como você é? Eu tenho visto pessoas dizerem, eu sou mesmo assim, eu sou assim mesmo. Né? E tá bom, eu sempre pergunto, tá bom pra você ser assim mesmo? As pessoas geralmente respondem de volta, não, mas eu sou assim, é assim que eu sou. E eu de novo pergunto, e você tá satisfeito com essa forma como você é? Tá bom pra você? Pode ser melhor? Quer mudar pra fazer outra coisa no lugar e tal? Então, isso é pra gente lembrar, muitas vezes, que você não é vítima dessas histórias, você não é um produto dessas histórias. Muitas pessoas passaram por várias experiências no passado que ajudaram que essas histórias, muitas vezes, virassem uma espécie de referência pessoal. Então as pessoas, muitas vezes, acreditam porque sofreram determinado tipo de coisa que elas não podem mais confiar em redes sociais, porque se sentiram expostas em redes sociais. Mas hoje, por exemplo, tem tantas pessoas ganhando dinheiro e fazendo negócios nas redes sociais. Será que isso é válido? Ou algumas pessoas muitas vezes adotam um jeito de ser, uma forma de se relacionar com as pessoas, uma maneira de fazer negócio, um jeito de se comportar socialmente, de buscar ou repudiar determinados tipos de pessoas e grupos e tal. E eu fico sempre me perguntando, isso é o melhor para você? Porque muitas dessas pessoas sabem racionalmente aquilo que elas querem, sabem racionalmente quais são as metas. Muitas pessoas dizem assim, precisamos definir metas. Eu trabalho com coaching, com programação neurolinguística, com hipnose mesmo, psicoterapia, e tudo isso envolve metas. Eu fico me perguntando, qual é a meta que você precisa para você, para que as coisas aconteçam da maneira que elas têm que ser? O que é importante? O que é necessário, na verdade? Muitas pessoas sabem o que é necessário. Muitas vezes isso que elas sabem racionalmente esbarra diretamente, né, Vitória, com aquilo o que elas pensam que elas são. Isso me lembra Richard Moss, que escreveu A Mandala do Ser e desenvolveu vários trabalhos a respeito disso. Ele fala, e eu concordo plenamente, que nós contamos histórias sobre nós mesmos. Que nós contamos histórias para nós mesmos, sobre quem nós somos. A primeira coisa que eu queria que você parasse o vídeo a qualquer momento e refletisse para que a sua vitória seja tão boa e especial quanto a minha vitória quais as histórias que eu venho contando para mim mesmo? Que histórias eu venho contando para mim, sobre a minha pessoa, sobre o meu eu? Quem eu penso que eu sou? Eu penso que sou produto de quê? Eu penso que eu tenho que me comportar de determinada forma, por quê? Qual o significado que eu penso que viver tem? O que eu penso que eu preciso fazer por conta de todas essas coisas? Principalmente diante dos desafios, na hora que você quer determinado resultado e ele ainda não vem, ou você se pega repetindo muitas vezes resultados que você não deseja para a sua vida. Nesse momento que você diz assim, eu vou agir assim porque eu sou assim, né? Ou então, por que você é assim? Quem disse? De acordo com quem? Quem determinou isso? E quem determinou que você tinha que continuar a fazer exatamente a mesma coisa indefinidamente? Como diz Virginia Satir,
para Richard Bandler, foi a coisa que ele disse que mais aprendeu, né, Vitória? Foi que a gente fica com o semelhante, a gente fica com o que a gente entende, a gente fica com aquilo que é familiar. Então muitas pessoas ficam com uma decisão onde elas têm uma noção de, entre aspas, segurança, ou seja, eu me sinto seguro porque eu repito algo que eu sei sobre mim mesmo, mesmo que isso me faça mal. Eu me sinto seguro fumando porque eu aprendi, eu condicionei me sentir bem com o cigarro, independente do cigarro estar me matando a cada dia, no passar dos anos e tal, mesmo que eu não perceba. Então a gente tende a ficar com aquilo que a gente pensa que é o seguro. Então, na verdade, o que você pensa que você tem que fazer diante desses desafios, principalmente esses desafios que talvez você tenha escolhido para pensar a respeito dessas histórias que você repete sobre você mesmo? O que você diz para você nesses momentos? O que você acredita sobre você? O que é importante? E o que é importante sobre você? Como seria se você pensasse em outra abordagem para essa situação? Que outro significado para você, enquanto pessoa, enquanto identidade, você poderia trazer para a sua vida, principalmente diante desses contextos mais desafiadores? O que mais essas limitações podem significar e que outros significados muito mais fortes e poderosos eu poderia focalizar, investigar, prestar mais atenção, para que eu tenha mais vitória perto de mim. Então, vamos parar e pensar nessas histórias, porque eu tenho visto muitas pessoas muitas vezes gostando das próprias histórias. Isso pode ser um problema, porque às vezes a gente gosta dessas histórias, só que isso funciona como uma zona de conforto também. A gente se acomoda nessas histórias e a gente deixa de procurar outras possibilidades. Mesmo aquilo que está funcionando, algumas pessoas não se dão conta que pode funcionar muito melhor. Elas têm resultados, têm lucratividade nos negócios, têm resultados na vida pessoal e profissional, tá, mas de repente elas poderiam ter muito mais, fazer muito mais, ganhar uma nova dimensão na vida pessoal e profissional, mas elas ainda estão presas nessa armadilha que elas mesmas criaram, que são essas crenças sobre si. Crenças que muitas vezes são limitantes. Crença limitante não é só crença negativa limitante, tem crença positiva limitante. Eu sou honesto, sou trabalhador e tal. Então algumas pessoas pensam que só podem ganhar dinheiro se elas estiverem lá presentes, de corpo presente, trabalhando de forma braçal. E muitas vezes você pode desenvolver um negócio onde você pode ganhar dinheiro enquanto você dorme. E é tão honesto quanto, tão nobre quanto o trabalho braçal. Não é nem pior nem melhor, é apenas diferente. Mas é tão nobre quanto. Né? Então, o que você de repente está acreditando, mesmo positivo, que poderia estar limitando você? Que outras coisas são possíveis? Como diz Robert Dilts na PNL, no coach, nós somos muito mais do que as nossas histórias, do que as nossas possibilidades de mudanças. O que existe em você muito mais do que suas falhas? O que existe em você muito mais do que todos os seus sucessos? O que existe em você muito mais do que tudo que você vem fazendo nos negócios, na vida pessoal, no seu desenvolvimento, na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, afetiva? Que outras coisas você ainda não considerou, mas que se você começasse a considerar, faria uma grande diferença nessa história? Porque muitas pessoas querem vitória. Eu tenho vitória, né? Aqui do meu lado, entre outras, né? Mas muitos querem vitória. E alguns colegas erroneamente pensam que você vai resolver esse problema apenas com declarações racionais. Eu preciso disso, minha meta é essa, então eu tenho que fazer isso. Só que as pessoas ficam presas nas suas histórias. E finalmente, que outras histórias muito melhores você pode contar para você sobre você? Que mais suas dores e percalços e desafios podem significar? Que mais tudo que já te aconteceu, bom ou mal, poderia fazer para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento? Que outras coisas você pode aprender agora, se você agora decidir que deseja esse resultado na sua vida? Que outras possibilidades são possíveis? E como isso pode gerar numa nova história? Como seria você pegar um papel e uma caneta ao final de todas essas reflexões algumas vezes e escrevesse minha nova história sobre mim mesmo ou algo parecido e começasse a contar essas histórias? Então, mãos à obra, é a sua vida, vale a pena, sucesso!